Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 19 de maio de 2023. Vamos tratar hoje de um assunto que considero geopoliticamente de suma importância, onde acontece agora a reunião do G7, que é no Japão, e ela tem até um significado que eu diria muito especial, né? Pela sua localização, mas não só por isso, né? Porque os líderes das principais e mais avançadas democracias do mundo estão se reunindo em Hiroshima. Então, Hiroshima foi o alvo do primeiro ataque nuclear contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é um lembrete, né? Um aviso, uma advertência muito adequada aos riscos de uma guerra nuclear. Enquanto discutem na Rússia o conflito, enquanto também vai ser discutido o conflito sobre a Ucrânia, onde o presidente Vladimir Putin, de uma maneira criminosa e irresponsável, vive ameaçando ele e seus seguidores, a sua máfia no entorno dele, vivem ameaçando de usar bombas nucleares na Ucrânia ou contra os países ocidentais. E também a China, que está perto dali, é outro dado importante, que vai estar na ordem do dia das discussões, né? E porque ela tem uma estreita ligação com a Rússia, né? Com esse país que invadiu a Ucrânia sem ser que a Ucrânia tivesse provocado. Então esse simbolismo nuclear ele é muito importante para isso, né? E essas ameaças de Moscou, né? Vamos tratar aqui dessa geopolítica na parte da Ucrânia. A invasão russa, ela invadiu um vizinho seu, né? E ela já passou do primeiro ano, já está no segundo ano essa invasão. E ele tem um arsenal de 6.000 ogivas nucleares, não se sabe quantas funcionam, né? Existe uma dúvida muito grande, porque muitas armas mais modernas deles estão sob julgamento negativo hoje, porque não funcionaram e foram inferiores às armas ocidentais. O mesmo está a pensar das armas nucleares, porque a maioria, 70% desse arsenal nuclear ainda era soviética. E até uns 10, 15 anos atrás, o que se via na imprensa é que a Rússia tem metade desses mísseis inoperantes, né? Esse arsenal nuclear, porque você tem que trocar a cada 10 anos urânio, a manutenção é muito cara e não tem dinheiro. Então, isso pode ser que tenha, não se sabe exatamente se são 6 ou 3.000 ou 2.000 ou 1.000 operacionais efetivamente, né? O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, né, ele é natural de Hiroshima, inclusive, né, e ele visitou Kiev agora em março próximo passado, e o presidente Volodymyr Zelensky, na oportunidade, elogiou-o por manter o G7 unido em prol da Ucrânia, né? Ele também corrobora a sua lealdade e a Ucrânia, né? E além dos Estados Unidos, que é o principal aliado do Japão, né, a Grã-Bretanha também ela também pretende fazer parcerias com o Japão, né, militares, né, não só comerciais, mas militares. E recentemente ela entregou mísseis avançados tecnologicamente à Ucrânia, os chamados Storm Shadows, né, são mísseis com mais de 250 quilômetros de alcance, onde a Ucrânia poderá, se quiser, destruir até a ponte de Kerch, né, que é a famosa ponte da Crimeia, lá de Zaporizhia ou do próprio Donbass, que com certeza vai ter esse alcance. E o maior desafio, no entanto, né, esse foi um parênteses da guerra, mas o maior desafio para os líderes do G7 essa dinâmica, né? Os recursos econômicos são limitados hoje, todo mundo enfrenta pressão muito forte à medida que os seus países estão se recuperando, tiveram muitos prejuízos econômicos com essa pandemia do Covid-19. No entanto, eu diria para vocês, o presidente Biden mantém-se coerente e mantém-se firme na posição. E ele disse, já na chegada, vocês recordam-nos que a liberdade não tem preço. Vale a pena lutar pelo tempo que for preciso. Ele falou isso para o Zelensky, né, ainda, né, em fevereiro. E é por todo esse tempo que vamos estar com vocês, senhor presidente. Ele disse para o Zelensky, o Biden, pelo tempo que for preciso. Então, acreditamos que vai ser feito um novo, vamos dizer assim, um novo fortalecimento desse apoio à Ucrânia, né? E como eu disse, do lado ali é o Japão, né?
pertinho das ilhas, o Japão não, perdão, a China, das ilhas japonesas, e vamos dizer assim, mais ou menos 1.000 e poucos quilômetros está onde está sendo feito Hiroshima, fica Pequim, cujo desenvolvimento militar também é uma grande preocupação para o próprio Japão, né? E que é esse anfitrião do G7, que na região é um aliado muito importante para os Estados Unidos. Então, na realidade, vão estar nesse G7 um olho na China, inclusive na Coreia do Norte, né, que vive provocando todo mundo, mas na realidade é um peão da China, né? A hora que a China mandar ele calar a boca, ele cala, enfim, quem manda nele lá é a China. E, então, não parece haver qualquer dúvida do apoio de Biden, que ele que apoia o Japão no que se respeita à China. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ser frisado também nessa reunião do G7. Aí, como eu disse, a Grã-Bretanha quer reforçar, já está reforçando laços militares com o Japão. Recentemente, agora no início do ano, anunciaram um acordo, né? Permitirá enviar forças para uma troca de forças militares para treinamento em ambos os países, né? E a grande preocupação hoje do Japão, sem dúvida, é a China, né? E principalmente por causa da sua posição em relação a Taiwan, que é a posição do Japão, é a mesma posição dos Estados Unidos. Então, essa cúpula é uma cúpula muito importante, é uma cúpula que vai mostrar claramente a direção que o mundo ocidental, o mundo civilizado que não quer guerra, está indo. O presidente do Brasil, o presidente Lula, foi convidado, já saiu ontem, viajou ontem para o Japão, e as declarações no início até dele e do Itamaraty são que ele não pretende fazer nenhum discurso contra a Rússia, condenando a Rússia. Ele vai se fixar em discussões, ele vai querer discutir a questão do clima. Então, a prioridade do Brasil será o clima. E, em princípio, ele também falou que não pretende assinar nenhum documento condenando a Rússia, o que, ao contrário, os países liderados esses países do G7 vão pedir a todos que assinem um documento condenando a Rússia por ter invadido território estrangeiro, o território da Ucrânia. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao Brasil. Acho que se o Brasil ficar nessa posição isolada, talvez não fique sozinho, tenha mais alguns países, né, convidados que fiquem nessa posição. Não acredito que tenham muitos, mas prejudicará o Brasil sensivelmente em relação aos países ocidentais, o que é muito negativo isso. Quero agradecer a vocês que assistiram esse vídeo. Esse é um assunto muito importante na geopolítica internacional, que trata não só dessa questão da Ucrânia, mas trata também da questão nuclear em geral e trata principalmente da questão econômica do mundo. Convido-os novamente, inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Japão, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a humanidade. Paz e bem.